Fala, nação fantástica, muito boa tarde, boa noite a você, torcedor do Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista e sou torcedor do Santos Futebol Clube. Esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde hoje porque eu tive que digerir primeiro essa notícia aqui que a gente recebeu durante a madrugada, enfim, colher mais algumas informações para não cometer nenhuma injustiça no que eu vou falar aqui. Bom, o Santos soltou uma nota oficial à noite dessa sexta-feira, quase meia-noite, já quase dessa quarta-feira, terça-feira, né? Quase virando para quarta-feira já, um pouquinho antes da meia-noite, né? Em que o Santos, técnico, havia pedido demissão. O técnico Jorge Sampaoli havia pedido uma demissão na segunda-feira, na reunião, né? E a reunião parece que foi bem tensa, teve uma série de coisas ali, acusações. O negócio é que começou meio torto isso aí. Não tem mais clima para o Sampaoli ficar no Santos Futebol Clube, muito por conta do mau relacionamento dele com o nosso presidente do Santos Futebol Clube, José Carlos Pérez, né? José Carlos Pérez, que acumula mais um problema de relacionamento. Ele tem problema de relacionamento com o vice-presidente dele, ele tem problema de relacionamento com todo mundo que trabalha com ele, né? Então, ele só não tem problema de relacionamento com as entrevistas que ele vai dar aí e sai falando um monte de groselha. Que, aliás, ele é um bom falador de groselha, né? Mas vamos lá. Terminou o ciclo do Jorge Sampaoli no Santos. Teve uma reunião na segunda-feira. As informações que foram dadas aí é que o Santos iria se reunir com o Conselho Gestor nessa quarta-feira para tentar fazer uma contraproposta para que ele permanecesse no Santos Futebol Clube. Muito bem. Vamos falar do contrato do Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli tinha um contrato até 2020 e há uma multa rescisória caso ambas as partes rescindissem o contrato de forma unilateral de 10 milhões de reais e 3 milhões da diretoria, da comissão técnica. Aí envolve preparador físico, preparador de goleiro, aquela coisa. O que acontece? Teve uma confusão durante o meio do ano aí, foi quando o Paulo Autuori chegou e parece que a diretoria do Santos mexeu e tirou essa cláusula contratual. Que isso já foi o primeiro ponto de discordância. Não sei o porquê, porque isso é uma coisa, ninguém coloca o revólver na cabeça de ninguém para dizer que se vai ou não para você assinar o negócio. Mas foi convidado, o cara veio aqui, mandaram a passagem, o cara topou, acertou, e aí já começaram as confusões. A grande verdade é que desde o início da chegada do Sampaoli no Santos, ele já saiu falando que ele não sabia que o Santos estava naquelas condições que estava. Óbvio, o Santos não tinha todo o dinheiro do mundo para investimentos, mas eu não sei o que foi a história que o Pérez contou para o Sampaoli, que o encantou. E aí, olhando por outro lado, né? Resumidamente falando, o Sampaoli estava lá embaixo, né? Estava na sarjeta depois da Copa do Mundo, que os caras, até o roupeiro mandava mais na seleção argentina do que ele. O Santos deu uma puta oportunidade pro Sampaoli, abriu as portas para ele. Então ele fez muito bem ao Santos. Agora o Santos fez muito mais para ele, porque ele voltou para a vitrine do futebol. Pouco tempo o Atlético Mineiro veio atrás, depois a seleção do Irã veio atrás dele e ele disse que cumpriria o contrato. Vou cumprir meu contrato, contrato de 2 anos. Bom, eu sei que nesse imbróglio todo foram lá, parece que retiraram essa multa, ela ia vencer só até dia 31 de dezembro, venceria no dia 31 de dezembro. Ocorre que, nessa reunião de agora, aí eu não sei quem que está agindo de má fé, de acordo com as informações que a gente está colhendo por aí. Quem que está agindo de má fé, porque assim, parece que o São Paulo foi uma reunião bem agressiva, teve dedo na cara, teve uma série de coisas e tal. Isso segundo informações. Por que é segundo informações? Porque o Pérez, o nosso presidente, ele não serve agora para pegar o microfone e falar o que aconteceu. Agora ele não faz isso. Agora, na hora de ficar enchendo o saco no meio do trabalho do cara, pedindo para escalar com o Eva, aquela coisa toda, ficar enchendo o saco, ele serviu. Então, se você sustenta que essa multa vai até o ano que vem, ô Pérez, aparece e fale. Não. Aí o Sampaoli já fala que ele não pediu demissão, que não tem nenhum documento escrito. Mas me parece que filmaram o diabo da reunião, uma confusão. Enfim, o Santos está a cara do Pérez. Está a cara do Pérez. Lembra quando eu falo aqui de vez em quando que a seleção brasileira é a cara do Tite, uma coisa sem graça? O Santos hoje está a cara do Pérez, uma bagunça. Seu Pérez, eu nunca vi uma falta de tato tamanha para lidar com pessoas igual o senhor. Para lidar com o Santos. O senhor entrou nessa de querer ser presidente do Santos para quê?
Ah, não, mas ele acabou com regalia de um monte de gente, porque ele tá fazendo um monte de coisa. Eu falo, pô, o Sampaoli não é santo também. O Sampaoli não é santo. Ele é difícil, uma pessoa difícil. Pô, na seleção, na Copa do Mundo, os caras escantearam ele, não deixaram ele tomar conta do time mais. Ele era pelo menos, era figurativo ali, ficava na beira de campo. Mas do Santos, enfim, podemos dizer o seguinte, vamos sentir saudade do Sampaoli, torcedor do Santos? Vamos. O Santos jogava de uma forma interessante, chegou no segundo lugar no Campeonato Brasileiro, difícil, campeonato de 38 rodadas, onde tinha pelo menos 3 ou 4 equipes que investiram muito mais dinheiro do que o Santos. E o Santos chegou lá. Acho que poderia chegar até mais longe, chegaria mais próximo, incomodar um pouquinho mais. Que o técnico erra também, o presidente erra. Então, resumidamente, meus amigos, não tem santo nessa história. O Santos agora tem uma temporada de 2020 com Libertadores, um mini desmanche no time, que está saindo aí um lateral esquerdo, lateral direito, está saindo o lateral esquerdo, o Vitor Ferraz tem proposta para o Grêmio, e as coisas vão acontecendo, né? E o Santos agora desesperado atrás de um novo técnico. E aí quer entrar na justiça para receber do Sampaoli, aquela coisa. Bom, Sampaoli diz que não fica mais no mesmo ambiente que o Pérez, aquela coisa. Uma confusãozinha, né? É TV Fama, cara. Virou uma bagunça, uma várzea. É impressionante como o Santos consegue se complicar nas coisas que estão caminhando, né? Ah, mas o presidente é hierarquia. Mas que hierarquia? Um presidente que não consegue se dar bem com o vice. Ah, mas o vice dele não é flor que se cheira. Mas todo mundo tá reclamando do Pérez. Ou ele é muito certo e todo mundo tá errado, ou tem alguma coisa de diferente nessa história toda aí. Bom, agora o Santos busca um novo técnico. Já parece que iriam fazer uma proposta pro auxiliar técnico do Sampaoli. Estão falando aí no BKSS, também falando no Roland, enfim, e outros técnicos aí pro Santos Futebol Clube. É triste, né? É triste você... é até difícil você ficar falando, desenvolver uma linha de raciocínio, porque é tanto desmando no Santos Futebol Clube. Eu começo a pensar agora se aquele pedido de impeachment não deveria ter acontecido. Sinceramente, porque assim, é muita falta de tato para gerenciar uma equipe de futebol, né? É querer se meter onde não deve. Não faça mais isso. Não tem condições, sabe? Não tem condições, não sabe mexer, não tem estômago para lidar com isso. Pô, pede para sair, não é isso? Enfim, Pérez ainda é o nosso presidente, tem mais de um ano de mandato dele. Não estou aqui defendendo o Sampaoli, só acho que tem excesso dos dois lados, virou uma incógnita, uma briga, uma coisa que... Eu falo mais uma vez, um cara que é presidente de um clube, de uma entidade, de um clube histórico igual o Santos Futebol Clube, não tem que entrar nessas desavenças, cara. O cara tem que ser uma pessoa uma pessoa de classe, uma pessoa que senta e resolva. É isso. Sampaoli, você não quer? Então você pague a multa, por favor. Não precisa ficar nessa confusão aí agora. O dinheiro é bem-vindo, mas olha a situação. E seu Sampaoli? Muito obrigado pelos serviços prestados pro Santos Futebol Clube. Parabéns. Aquele negócio de 3 zagueiros lá que incomodou um pouquinho. A intensidade do Santos foi legal. Mas sair da Sul-Americana na pré-Sul-Americana foi ruim. Perder no Paulista também foi ruim. E cair na Copa do Brasil também foi ruim. A gente esperava um pouquinho mais do senhor. Pelo menos um títulozinho. Teve chances, hein? Mas também foi um pouquinho teimoso. É difícil também lidar com o senhor, né? Só pra resumir, não tem santo. Tem Santos. O que tem é Santos Futebol Clube. Isso sim, está acima de qualquer coisa, está acima de Sampaoli, de Pérez, de qualquer jogador que já passou por aqui. E é isso que a gente tem que focar. O Santos tem um ano pela frente, Sampaoli já é passado, gente. Mais uma vez, graças, muchacho. Muito obrigado pelos serviços. Beleza, ficou um legado, sim. Não ganhou título, mas ficou um legado, o time jogou de uma forma interessante. Poderia ter chegado mais longe, se a diretoria tivesse ajudado um pouquinho mais, né? E se ele fosse mais maleável um pouco, talvez conseguisse algumas coisas, né? Ficou aí agora Uribe, Cueva, Aguilar, tá essas coisas aí agora pro Santos, vai ter que se virar com isso aí, né? Isso é um grande problema. O cara assina um contrato de 2 anos, aí na metade do negócio enfia a faca no pescoço do clube também.
Então, tem erro dos dois lados, não tem um culpado só, são vários culpados, os dois... É aquilo que eu falei num vídeo anterior aqui. É um terreiro de pavão, é muito pavão. Um que estava na sarjeta voltou a ser técnico de futebol, praticamente renasceu. E o outro que está brincando de ser presidente de um clube. Essa é a impressão que se passa. Bem, gente, eu volto nessa quinta-feira com mais um vídeo para falar um pouquinho mais de Santos, com mais informações concretas aí, com possibilidade de propostas e saber quem que vai ser o nosso novo técnico, né? O técnico que vai dirigir a equipe em 2020. Assina contrato de 1 ano, porque não adianta assinar contrato de 2 anos que a diretoria tira a multa na metade do contrato. Pra que isso? Pelo menos não fica com problema mais, né? Forte abraço pra vocês. Lamentável, lamentável, assim, não vou dizer triste, mas assim, decepcionado com toda a situação, com tudo que está acontecendo no Santos Futebol Clube, que é vice-campeão brasileiro. Lamentável o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Seu Pérez, assuma a presidência do Santos. Por favor, seja homem, seja um presidente, se porte como um presidente, assuma. Se você tivesse dado um costão nesse técnico, quando ele falou a primeira besteira, o senhor não estava hoje aguentando essas coisas aí. Se tivesse feito isso com o Cuca no ano passado, se tivesse feito isso com os jogadores que andaram falando um monte de besteira, o senhor é o presidente, o senhor é o maior do clube. Mas assuma, o senhor não é presidente, tá? O senhor é um fantoche, não sei de quem. O senhor, tudo que o senhor faz, olha, o senhor não faz. A única coisa que o senhor sabe fazer é dar entrevistas que acabam com tudo. Acabam com os ambientes dos clubes aí, das pessoas que se relacionam aí com o clube. Forte abraço para vocês, torcedores. Não desanimem. O Santos é maior do que tudo isso. Lembre disso, hein? O Santos é maior do que todos. Está acima do que tudo isso que está acontecendo aí. E a gente vai se levantar. Forte abraço para vocês. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.